Cristo para que você tenha esse capricho com a sua vida espiritual e volte a ouvir o culto de ontem. A gente precisa dele, todos nós. Nós precisamos muito trazer de volta algumas coisas que vamos deixando. E isso é muito sério, porque se nós não reagimos com a fé, uma atitude ousada, fazendo uso de toda a autoridade que nós recebemos, o diabo vai tomando conta e ele cega. E ele não quer que a gente nem sequer acredite que é ele que está por trás de algumas coisas, ou de muita coisa. E ele está. E como está? E quando a gente se levanta e se posiciona, não tem como. Você vai vendo as coisas serem mudadas. Eu digo para você que não importa onde eu estiver, seja o que for, se eu tenho, porque eu aprendi, com a experiência, se eu tenho uma sensação, uma intuição, e eu percebo que o Senhor está me impulsionando a orar e tal, não, vamos orar. Algumas vezes eu estava conversando em família e de repente parava, nós vamos orar agora. Tem que ser agora. Muitas vezes eu estava fazendo alguma coisa e ouvi o Espírito Santo dizer, vai orar. Ore sobre tal coisa, ou repreenda tal coisa. Muitas vezes era nítido que Deus queria que eu reagisse, que eu tivesse uma atitude de fé ali, orando, para interromper uma ação do mal. Agir ali em algo que provavelmente estava sendo preparado contra, mas também em situações que era visível que Deus queria aquele movimento de oração para Ele poder realizar. Porque Deus só opera mediante a fé, Ele responde fé. E quando a gente para orar sobre algo, nós estamos dizendo para Ele, eu creio que o Senhor pode fazer. Então, vai em nome de Jesus, clame o sangue de Jesus, faça tudo em nome de Jesus e tenha uma atitude de fé, continuamente. Ao menor sinal, vá lá e haja. Coloca a tua mão, a peça para Deus colocar a mão. Fala diretamente com o mal. Eu sei que você está por trás disso. Eu ainda dei um detalhe ontem, eu contei algo depois que, quando o Mu ainda foi despedir de mim, mas a Mariana, e eu falei, eu estava me lembrando, eu tenho o meu dedinho pequenininho, tortinho, porque eu ia passar, eu comecei a levar, dar pancada, sabe aquelas topadas que você dá? Vai do nada. E uma das vezes, para ser muito, eu creio que foi a última vez ali eu fiquei com o dedo enorme. Para mim eu tinha quebrado,
Mas assim, era, sabe, coisas que não fazem sentido. Era do nada. E eu tive aquilo dentro de mim. Repreendi isso. Isso é uma atuação maligna para te machucar. E eu parei na hora, gemendo de dor, aquele dedo até torto assim, depois inchou, ficou enorme. E aquilo veio assim, eu estava cega. Sabe quando você não vê? Que um negócio está se repetindo, e a gente acha que é uma bobagem. É igual um dia eu falei para alguém que trabalhava comigo, que quebrava copo sem parar. Aliás, não é só copo, mas copo, assim, não durava. Não era um por dia. Sabe um negócio que não rende? E eu falei, você vai repreender isso. Firmar suas mãos e repreender isso. E a pessoa começou a repreender mesmo. Porque ela não tinha firmeza. E aquilo mudou. E eu posso trazer tanta coisa, e lembrando desse dia, eu repreendi, falei, diabo, você que está causando isso, a partir de hoje, eu digo, saia, você não tem mais esse poder sobre a minha vida. Isso foi muitos anos. Mas eu orei mesmo, com força, repreendendo aquilo. Nunca mais. Eu não lembro, pelo menos, assim. Também aquela foi a última, mas foi assim, aquela também, né? Que eu fiquei com o dedo assim, que eu não podia mover, não podia pisar, botar quase o pé no chão. Mas tem tanta coisa que a gente vai deixando. Ah, é normal, ah, eu sou azarado, ah, eu sou atrapalhado. E a pessoa ainda piora a situação dela, né? Porque ela mesma, ela toma posse da maldição e da praga, né? Ela vai se praguejando. Ah, é que eu sou atrapalhada mesmo, sou atrapalhado mesmo. Ah, eu sou azarado, atrapalhado, desastrado. Ah, eu sou desastrada mesmo. E o que é pior, tem pai que faz isso com os filhos. Ah, mas olha que menino desastrado, ai que menina desastrada. Né? E vai. E aí a gente acha até engraçado. Ai, eu sou desastrado mesmo. Ai, eu sou assim mesmo. Ai, eu sou tão atrapalhada. Pelo amor de Jesus, não aceito uma coisa dessa. E eu peço sinceramente que você pontue, sabe? Faça a listinha de palavras que você já liberou contra você mesmo, a sua casa, a sua família. Coisas que estão aí se repetindo. Vá a Deus. E aquilo que você sabe que é um negócio que não está normal, repreenda. Em nome de Jesus. A gente precisa agir, nós precisamos agir a nossa fé. E assim, tudo que não está claramente normal, tratar como normal. Porque o ser humano se adapta a tudo. Se adapta a ficar dando pancada. Ai, vivo dando pancada no meu pai. Ai, eu vivo tendo, sabe, dando essas topadas aí. Ai, eu vivo. Ai, esse menino cai sem parar. Isso acontecia com o Mu. E aí começou a acontecer, especialmente com a nossa caçulinha. E eu falei para o Mu, repreenda isso. Pode repreender, porque isso não é normal. E eu também. Comecei a ungir a menina, a repreender. Porque assim, do nada, uma pancada, mais um tombo, mais uma coisa. Falei, isso não está normal. Isso acontecia com você, isso não está normal. Um tombo atrás do outro, uma coisa atrás da outra. Mas a gente tem essa tendência de tratar como natural, normal, o que não é, e está nos roubando e nos sugando. Amém, queridos? Amém. Maravilhoso. Gênesis 6, 8 a 9. Olha, eu estou animada, porque eu amo a palavra de Deus, seja puxando a orelha,
botando de castigo. Se vem de Deus, eu aceito tudo. Tudo é bom. Ah, meu Pai do céu, maravilhoso. Vem do Senhor, já castigo, tudo bem, vem do Senhor. Vai ficar aí no cantinho agora, tá tudo bem, foi Deus. Então, eu amo até o castigo de Deus, eu gosto de tudo dele. Mas as palavras de hoje são incríveis, tanto que né, eu fui, e eu mesma, eu fui entrando assim, que a presença de Deus foi poderosa, e eu estou muito animada com essas palavras aqui, muito, muito, muito. Olha, como eu disse, toda palavra de Deus é boa, ainda que seja uma palavra de correção e tal, mas é uma sequência, assim, que eu entendi de recomeço, recomeço, recomeço. E tudo leva, né, todas as direções para recomeço, recomeço e mudanças incríveis. Eu estou muito grata. Então, Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo e andava em comunhão com Deus. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, essa é a primeira palavra. A Bíblia diz que que os últimos dias seriam como os dias de Noé. E a gente não pode esquecer disso. Tudo bem que não é bem isso aqui que eu vou falar, mas é sempre importante dar aquela puxada. Nos últimos dias, o final dos tempos, o Senhor Jesus falou que seria como nos dias de Noé. A mesma coisa. Então a gente tem que ter esse capricho de sempre, de tempos em tempos, ir lá ver o que aconteceu no velho mundo, naquele mundo que acabou, e voltar a ler sobre as falas de Jesus sempre sobre o final dos tempos. E é verdade. Se você olhar as coisas que as pessoas, né, outro dia, quando na Argentina liberaram e aprovaram lá o aborto, era possível ver, né, nos fotos, imagens de mulheres unidas chorando por aquele marco, aquele acontecimento na vida delas. E aí você imagina, né? Pode uma mãe esquecer-se do filho que está amamentando, do seu próprio filho? Pode, mas eu não me esqueço. Você imaginar mulheres que receberam útero para gerar, para darem a vida. A gente é estimulado pela palavra de Deus a celebrar a vida, não a morte. E você vê aquela imagem, olha o nível de loucura, de cegueira, as pessoas se alegrando, chorando, celebrando a morte. Celebrando a morte, a coisa mais covarde que existe. Mais covarde, porque é um ser tão indefeso, assim, é uma covardia tão, eu não sei, eu vou falar absurda, mas assim, essa palavra não cabe, é muito mais que isso. É uma coisa louca. E as pessoas ali, aquelas mulheres que receberam o poder de gerar vida. Olha o que o diabo faz com as pessoas. Celebrando a morte. E a gente sabe que
o mundo não vai melhorar, nada vai melhorar. A igreja, sim, vidas vão se curvar dia após dia ao Senhor, mas o mundo não vai melhorar. A igreja que tem que crescer dia após dia e impactar o maior número de pessoas lá fora com o seu estilo de vida. Não com a sua religiosidade, porque isso não afeta ninguém, mas com o seu estilo de vida. Então, naqueles dias, não tinha ninguém. E estava um caos, e Deus quis terminar com aquilo, e encontrou Noé, e a Bíblia diz que esse era o único homem em toda a terra que se diferenciou, um homem íntegro, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. O único que decidiu, né? Até acho engraçado quando uma pessoa apresenta que ela é sozinha em casa, sozinha no trabalho, é o único crente. Eu penso, meu Deus, Noé era o único no mundo inteiro. E nós, às vezes, nos sentimos fragilizados, porque eu estou sozinho aqui na fé. E essa atitude de um coração inteiro, íntegro, em se diferenciar, atraiu para ele, na NVI fala, a benevolência de Deus. E benevolência é algo extremo da parte de Deus, que é o favor de Deus. Deus o favoreceu, foi benevolente para com Noé, num nível muito alto. E a gente conhece a história, e agora eu quero que você pegue a revelação disso. Porque quando nós nos diferenciamos, quando não há nem... muitas vezes, se você está sozinho numa situação, a primeira coisa que o diabo vai tentar mostrar é que você é o único errado dessa história, porque não é possível. Todo mundo está indo para cá e só você para cá. Todo mundo está fazendo a mesma coisa aqui e você escolhe fazer diferente. E naquele momento que você está fazendo escolhas diferentes, você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você mesmo pode ser atacado ali e a acreditar que, será que eu estou no caminho certo mesmo? Porque parece que para o outro está dando certo, fazendo completamente diferente de mim. Mas a minha experiência pessoal e com tantas pessoas pode garantir que esse aqui é o caminho. É dessa maneira aqui que você vai construir uma vida de verdade que vai ficar. Que foi o que aconteceu com Noé. Então, essa palavra é para alguém que decidiu pagar um preço bem alto. E eu acredito que eu vou falar mais de preço aqui. Que decidiu pagar um preço alto. Quando até não fazia sentido e você não estava vendo nada. Porque quando Noé estava fazendo isso aqui, totalmente diferente, e aí Deus vem, manda ele construir uma arca. Era trabalho, eram críticas, dificuldades e não sei o quê, e parecia, e muitas vezes parece mesmo, que eu sacrifico, eu luto, eu estou guerreando, eu estou resistindo, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Que sentido tem isso, parece?
Eu não estou vendo nada. Agora, mais tarde, não só ele viu, como todo mundo viu. Quem é que estava certo? Por isso que a Bíblia manda a gente estar de olho no mais tarde. O final é melhor que o início, com Deus. Sempre. Então, aqui, essa palavra é para alguém que, a exemplo de Noé em termos de escolhas, escolheu o certo, escolheu estar num lugar de integridade, um coração íntegro, fazer diferente dos outros. Talvez a família ou no trabalho. E o Senhor diz para você agora que Ele vai te mostrar benevolência. Aliás, eu vou ficar com essa palavra que eu vou repetir ela daqui a pouco, provavelmente. Benevolência é algo exagerado, bem maior do que você jamais poderia alcançar mentalmente. Você encontrou favor diante de Deus. Deus vai te favorecer. Deus vai mostrar benevolência para com a sua vida. Deus vai fazer algo tão grande, algo exagerado. Deus vai exagerar na sua vida. Ele vai fazer algo muito, muito grande, exagerado. Guarda essa palavra. E eu devo repeti-la mais, porque eu ouvi isso bastante do Espírito Santo. Algo exagerado. Ele vai mostrar benevolência para com você. E assim, vai sair a diferença. Até hoje parece, você tem plantado, tem lutado e parece que não está saindo. Você vê, mas não como você espera. Mas agora você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Você vai ver o tamanho da diferença entre você e tantos outros, seja família, seja no trabalho, na vida. Vai ficar evidente o tamanho da diferença de uma pessoa que decidiu viver uma vida separada, íntegra, inteira e fazer diferente por amor a Deus, por amor à fé no Senhor. Decidiu crer e pagar o preço. Chegou o momento de Deus mostrar benevolência na sua vida e vai sair a diferença. Hoje parece que, e eu já vivi esse tipo de situação, que às vezes está no mesmo nível, às vezes até mais baixo. Eu já vivi assim. Mas chega aquele momento em que você sai, mas você sai e você sai e sai mesmo. Porque Deus tira você. E a diferença é gritante. Deus mostrou benevolência. Noé encontrou favor diante do Senhor. Você encontrou favor diante do Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu também amei. Espere por benevolência e uma diferença. Uma grande diferença. E bota grande nisso. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizeram na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas ele ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou. Você não vai ver ele fazendo o mesmo com um corvo. Mas a pomba rodou, aí ela não encontrou onde pousar, voltou. A pomba sempre representa a figura do Espírito Santo. O corvo representa tudo, ele é uma ave carniceira, que busca cadáveres, se alimenta de carniça, de coisas mortas. Você não vê o Noé pegando o corvo, mas
pegando a pomba. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova. Então a pomba voltou, falem comigo, com uma folha nova. De novo, folha nova, de oliveira. Aí eu já estou vendo pelo Espírito que eu nem preciso concluir, você já sabe tudo. Já a revelação já chega mais rápido. Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Muito bem. O corvo ficou dando voltas, porque corvo vai atrás de carniça, de coisa morta. Ele busca a coisa morta pelo cheiro. A primeira coisa aqui que tem que ser, que tem que entrar e ser entendida, para a pessoa que está pegando essa palavra. Eu pego todas porque eu aprendo, mas a gente sabe quando Deus está falando, aqui dentro a gente sabe, ó. O Senhor não quer mais que você vá atrás de coisas mortas de agora em diante. Essa é uma decisão que você tem que tomar, que você não vai levar mais com você e não vai entrar em 2021, um ano que vem aí com muitas promessas incríveis. Você não pode mais. Deus não quer, o Senhor não quer mais que você vá atrás de coisa morta. E tem muita coisa morta que a gente acaba indo atrás. Às vezes é um relacionamento que Deus já disse, não. Ou relacionamentos, amizades, ou negócio, uma forma de fazer, passado, sabe? Aqui era um novo tempo para Noé. E o mesmo se aplica a você. É um novo tempo para a sua vida. É um novo tempo para você. E Deus não quer mais que você pega corvo para a sua vida. Ele não quer mais corvo na sua vida. Ele não quer você mais atrás de relacionamentos velhos, obras mortas, passado. Chega de viver dando voltas atrás de cadáveres. Chega. Chega de viver. E ele ficou dando voltas atrás do quê? De cadáveres. E tem gente que fica dando voltas e voltas e voltas atrás de cadáveres. De coisas mortas. Era um novo tempo. Fala, é um novo tempo para mim. Isso, Deus tem um novo tempo para mim. Não cabe mais esse tipo de atitude. Não cabe mais corvo na sua vida. Deus não tem isso para você. Depois que Noé soltou o corvo e ficou dando voltas atrás de cadáveres, ele soltou uma pomba. A pomba representa o Espírito Santo. E observe que ele não colocou a mão para fora para pegar o corvo, mas para pegar a pomba, porque a presença do Espírito Santo na nossa vida é fundamental. Estar debaixo da liderança do Espírito Santo é a única maneira de nós construirmos uma vida que jamais vai desabar. Então eu tenho que ter o Espírito Santo na minha vida, eu tenho que pegar, eu não posso entristecer o Espírito Santo, ele tem que estar aqui. Depois de 7 dias ele soltou lá de novo. E agora ela volta
com uma folha nova de oliveira. Uma folha nova. Esse detalhe é muito, muito importante. E, meu Deus, tudo tinha sido devastado. Então aquilo era um sinal de uma unção nova, porque a oliveira, é da oliveira que vem o azeite. E o azeite representa unção. Essa folha nova representa unção nova, tempo novo, resultados novos. O Senhor está trazendo uma nova unção para você. Por isso que Ele não quer você pegando em corvo, dando voltas ao redor de cadáveres. Ele está trazendo uma nova unção para a sua vida. Uma força, um poder, uma unção que você não tem, uma capacidade, uma unção que vai te capacitar num nível que você nunca esteve e nem teve mente para imaginar. Que vai contrariar muitas situações fracassadas na sua vida, que você mesmo achava, isso não é para mim, e outras pessoas olharam e pensaram, meu Deus, isso aqui ele não consegue, ou ela não consegue. Sabe, é igual aquela pessoa que nunca foi bem na escola e depois se torna um grande escritor. Nunca conseguiu grandes coisas, de repente começa a realizar coisas diferenciadas. E você olha e fala, é Deus. É uma unção que capacita. E de novo eu falo, Deus vai dar algo novo, uma unção nova. É exagerada para a sua vida. Tão grandiosa, algo que você nunca fez. Algo que você nem imaginou que podia fazer. E ele termina dizendo, as águas já estavam baixando, ou seja, o dilúvio estava no fim. E significa que esse tempo que falta para concluir e para você já está nesse novo tempo, mas para finalizar o resto da água para baixar, esses probleminhas que ainda faltam estão no fim. Mas Ele já está trazendo para você a folha nova de oliveira, que vai dar a você uma capacitação nova, diferenciada. A pomba trouxe uma folha nova de oliveira. O Senhor está trazendo para você essa unção nova, que vai capacitar você para esse tempo novo, te preparar, te capacitar. Era um novo tempo, com uma nova unção, era um recomeço. E um recomeço com uma capacitação que ele nunca tinha tido, com uma unção. É um recomeço para você, com uma unção exagerada, poderosa, que vai capacitar você para esse novo tempo, para fazer coisas que você nunca fez, algo que você nunca fez, com uma unção poderosa. Amém, queridos? Obrigada, Deus. Maravilhoso. Maravilhoso.
Gênesis 7:16. Então o Senhor fechou a porta. Então Deus disse a Noé: sai da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Noé, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais grandes e pequenos e as aves saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor. E ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puros. E se você continuar lendo, a Bíblia diz que aquele aroma suave e agradável subiu até Deus. Porque aquilo foi muito forte para Deus. Aquele homem, a primeira coisa que ele fez quando desembarcou foi construir um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Foi a primeira coisa. A primeira coisa que ele fez. Quando o Senhor mandou ele entrar na arca, que vinha aquela situação toda do dilúvio, o Senhor fechou a porta. Ele fechou. Para que ninguém mais entrasse e ele também não saísse. Não que ele fosse, não acredito que ele ia querer sair, mas o Senhor tem esse detalhe bem específico. E nada na Bíblia é por acaso. Esse detalhe bem claro, o Senhor fechou a porta. E o entendimento que eu tive disso foi algo que ele tinha construído por tanto tempo, né? Ali mais de 100 anos. E o Senhor veio e fechou a porta. Eu sempre, ele me dá uma base de algo, um entendimento daquilo para eu levar, para eu entregar. Eu creio que alguém construiu algo, mas chegou um momento em que parece que isso foi fechado. E eu sei quando a gente constrói algo e parece que aquela porta é fechada, não é bem o que a gente pode se abater, se chatear. Porque eu me envolvi com isso e agora, de repente, isso se fecha. Mas Deus, Ele sempre tem algo maior para nós reservado na frente. E sempre existe um porquê. Eu falei esses dias ainda, acho que no encerramento da ceia, sobre tempo. E às vezes tem coisas na vida da gente que é para um tempo. E a arca era só para um tempo. Levou muito tempo para ser construído, mas não era para ser usada por muito tempo. Ela levou mais tempo para ser construída do que para ser usada. E às vezes é assim mesmo. Eu posso falar com experiência pessoal, com as minhas, né? Com base nas minhas experiências e de tantas pessoas que eu já encontrei, que às vezes a gente se envolve em algo que leva tempo, mas é para a duração de pouco tempo. E nós precisamos ter essa capacidade de entender a ação de Deus, porque tudo é para melhor. E entender na nossa vida que tudo está relacionado ao seu nível de confiança. E muitas vezes o que Deus mais testa, e Ele vai testar mesmo, é a nossa confiança. Ele nos manda, foi Ele que mandou fazer, foi Ele que mandou se envolver naquilo. E eu levo tanto tempo naquilo e tal, e de repente, a duração daquilo na minha vida é curto.
Não é. Eu acho que aquilo vem para ficar e não é. É para ser usado por um tempo, para um propósito. Mas quando termina aquele propósito, não tem mais propósito, a arca não tinha mais propósito. Depois que ela foi construída, ele entrou, o Senhor fechou aquela porta, não tinha mais propósito. Era um tempo que ele ia ficar ali, depois ia sair, e não tinha mais utilidade, não tinha mais. Esse é a primeira coisa a ser entendida aqui. Que às vezes a gente leva um tempo construindo algo e utiliza menos tempo do que o tempo que a gente levou para construir. Porque o tempo da construção foi o teste da fé, foi o processo, a experiência de confiar em Deus, que a gente precisa muito mais. Porque aquele é o processo que você precisa para ser forte para tudo que vem. Porque Deus ia recomeçar, Deus estava recomeçando. E a gente sempre fala, né, que se Deus recomeçou, por que eu não vou recomeçar? Ele recomeçou. E ele recomeçou com esse homem. E esse homem tinha que ter esse nível de confiança para, quando desembarcasse daquela arca, olhar e aí? Eram 8 pessoas, não tinha nada. E uma outra coisa, quando o Senhor falou, sai da arca, a primeira coisa que ele fez foi levantar o altar. Porque você há de imaginar, não tem um pé de laranja, um pé de manga, uma plantação. Não tem gente, não tem ninguém para negociar. Então, Deus estava recomeçando com ele e ele estava recomeçando. E se você for olhar com olhos naturais, meu Deus, como? Que jeito? Não tinha sobrado nada. Mas Deus recomeçou com Noé. E Noé recomeçou com Deus poderosamente. E a maneira como ele recomeçou, assim, mudou. Porque a Bíblia diz que quando ele ofereceu esse sacrifício, e o aroma subiu até Deus, o Senhor vem e fala assim, nunca mais eu vou fazer isso aqui que eu fiz. É só você ler lá. Eu nunca mais vou destruir a terra vai ter dilúvio. Nunca mais. E nós vamos ver que Deus abençoou. Então Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, e por aí vai. É só você ler lá o texto e você vai vendo mais detalhes. Então o ponto aqui é assim, alguém levou muito tempo construindo algo, ou envolvido num projeto, numa coisa, e você achou que isso vinha para ficar. Mas era para isso fazer parte da sua vida por um tempo determinado, e esse tempo agora terminou. E chegou a hora de você recomeçar. Mas você, isso aqui é o que eu tenho, é o que eu conheço, o que eu vou fazer? Essa é a cabeça. Mas quando o Senhor mandou ele sair, e isso para mim sempre é muito forte, porque Deus não está limitado a nada. Ele começou tudo isso de novo com Noé. Ele levantou uma nação através de um homem casado com uma mulher estéril.
Deus faz essas coisas. E de forma inexplicável, aquilo cresce. De uma maneira, por quê? Porque tem a bênção. A bênção que leva a multiplicar, a crescer, a frutificar. De uma maneira poderosa, exagerada, grandiosa. Porque quando Deus põe a mão, processos são acelerados, as coisas crescem de forma inexplicável, águas é transformada em vinho, para você ter um vinho da qualidade que Jesus fez naquela festa, ia demandar muitos anos. Muito mais de 20 anos. Mas Deus, que vem falando muito dessas acelerações, e eu oro para 2021, eu sempre tenho isso no meu espírito, do Senhor acelerando, e tantas coisas acontecendo, porque essa década que vem aí, não é só o ano novo, mas você tem que estar de olho na década, nesse tempo, porque nós podemos perceber que esse ano, que Deus mostrou a glória dele na vida daqueles que continuaram crendo e resistiram firmes nele. Você vê muita coisa sendo arrumada, e muitas experiências, e gente tendo experiências assim, de fé com Deus. É como que, para mim, é como se 2020 foi uma preparação muito importante para o que vem de agora em diante. Mas eu vou deixar para falar o resto lá no dia 31, que eu vou entregar a palavra profética, senão começa a falar demais. Deus está mandando você não se preocupar com a porta que Ele fechou. Ele está mandando você sair. E a primeira coisa que você tem que lembrar é do sacrifício. A primeira coisa que Ele fez quando saiu foi oferecer um sacrifício que agradou tanto a Deus. A atitude dele, a prostração ali, a adoração com toda a família, agradou tanto a Deus, que Deus disse, isso nunca mais vai acontecer. Abençoou Noé com a sua família, para que fossem férteis e multiplicassem, enchessem a terra, encher a terra. Então era algo, a unção que o Senhor derramou sobre ele e a família. Foi algo que tinha o poder de encher a terra, era muito grande. De maneira que aquele projeto que tinha levado tanto tempo, ficou esquecido, não tinha importância. Já ninguém lembrava daquilo, porque eles estavam no novo tempo, recomeçando a terra com o poder, com a bênção de Deus, férteis, se multiplicando, com uma capacidade de encher. E é isso que ele está dizendo para você. Você nem vai lembrar disso. Isso vai virar passado. Isso vai ficar só como uma experiência. Porque é hora de você sair. Ofereça a Deus o sacrifício. Adore o Senhor. E Ele te abençoa. Ele te abençoa de tal maneira. Espere por uma multiplicação, uma fertilidade, um tempo tão frutífero, em que você vai encher, é grande, é muito grande. Deus te abençoa para você fazer algo muito grande, encher a terra é algo muito grande. De novo, é algo exagerado. Ele te abençoa para você fazer algo tão grande,
que você com certeza, como Noé, jamais imaginou que ele seria capaz de recomeçar o mundo, que Deus poderia recomeçar com ele e ser tão bem-sucedido como foi, tão glorioso, tão grande, encher a terra. É grande demais. Então, você nem vai lembrar, como ele não lembrou, porque aquilo deixou de ter propósito, de ter importância, aquilo não tinha mais porquê. Agora, era um tempo completamente diferente, com uma unção, uma bênção que capacitava a fazer algo que humanamente é até difícil da gente alcançar. A gente tenta, é difícil, porque se você tenta imaginar toda a situação, é difícil. É algo que a nossa mente tem dificuldade de alcançar. A gente tenta imaginar, mas a gente sabe que nós somos rasos. Deus nos dá uma visão, mas ainda assim é muito maior que isso. Em nome de Jesus, não se preocupe, faça exatamente isso. Após tudo aquilo, a primeira coisa que foi feita foi levantar um altar e adorar o Senhor, naquele novo mundo, naquele novo tempo. E Deus fez promessas ali que nunca mais aquilo ia acontecer. E abençoou Noé com a sua família para realizarem algo tão grande que a nossa mente não dá nem para imaginar. Você vai encher a terra, ou seja, você vai fazer algo muito grande daqui para frente, de maneira que aquele projeto que você estava tão agarrado, você nem vai lembrar mais dele. Porque é um tempo totalmente diferente, com uma glória superior, que a sua mente ainda não alcançou, mas Deus vai desvendando para você com o passar do tempo. Apenas saia, adore o Senhor, porque o resto, com a bênção, nada vai segurar. A bênção do Senhor vai te levar a multiplicar, frutificar, ser fértil, encher a terra, ou seja, fazer algo muito, muito grande. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Não pegaram nada, não tinha nada para comer. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Impossível tudo, né? Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Querido, sabe o que eu mais me encanta aqui nessa história? É que o Senhor podia ter recomeçado com outras pessoas. Ele é poderoso. Estou acabando de falar de recomeço. Ele podia ter recomeçado com outras pessoas, ter levantado outras pessoas. Porque olha aqui, ó. Vou pescar. Ou seja, eles já tinham saído daquilo e eles retrocederam. E o influenciador ali foi o Pedro. Jesus foi atrás desses
que já tinham voltado o quê? A pescar. Que já tinham, igual Pedro tinha negado, os outros tinham fugido. Esse é um ponto. 153 peixes grandes foram pescados a 90 metros da praia. Não tem como. Então, retrocesso. Voltaram a pescar. Porque eles já tinham sido tirados do gesso. Eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Vocês não vão ser mais pescadores de peixes. Experientes em pescaria, não tinham jogado do lado direito já? Para tudo quanto é lado? É claro que sim. Mas não pegaram nada. A 90 metros da praia, pegar 153 grandes peixes, quer dizer, no raso, porque eles foram andando, puxando as redes. Estava no raso. Como que isso é possível? Não tem como. Não. Jesus está ali, eles não reconheceram Jesus, porque quando você está já envolvido com tantas outras coisas, você fica cego, você não reconhece aquilo que está ali evidente, né? Está ali na cara. Jesus vem e pergunta, tem algo para comer? Não tem nada. Então, não tem nada para comer, não pescou peixe, retrocesso total. Então, a vida deles, naquele momento, você olha, meu Deus, que vida é essa? E Jesus olhando aqueles caras lá, puxa, eu fiquei 3 anos com esses caras, e aí? Agora aí, na primeira pressão, um nega, agora voltam a pescar. Aí, a mesma história lá do início. Sabe quando parece que a pessoa volta ao mesmo lugar, a mesma coisa, e não tem como ter esperança de futuro? Né? Porque quando Jesus os encontrou a primeira vez, eles estavam ali naquela mesma situação, tinham lavando rede, não tinha pescado nada. Então parece que tudo estava, era igual, só que não igual, agora era pior, né? Porque agora eles conheciam, 3 anos com o mestre e tal. Aí o João, ele olhou, quando o senhor perguntou, tem algo para comer? Não, não tem. Joga a rede do lado direito. Que eles jogaram. E começaram a pegar os peixes. João olhou e falou, é o Senhor. Porque uma coisa dessa só pode ser Deus. Não tem como. A 90 metros da praia, experientes, pegar 153 grandes peixes. É o Senhor, ele falou. Porque só Jesus podia fazer uma coisa daquela. Eles não tinham nada. E ali você vê que eles viveram uma glória que os renovou poderosamente para que se reposicionassem e recomeçassem. Aí você vai ver o Senhor falando com Pedro. Pedro, você me ama? Perguntando para ele 3 vezes, porque ele negou 3 vezes, então vamos firmar isso aí. Ame, pregue a minha palavra, ame essas pessoas como eu te amei. Você vê aqui um grande recomeço para quem via tudo perdido e terminado. Porque eles voltaram a pescar, porque eles viram tudo perdido e terminado. E a primeira pregação de Pedro, na primeira, o primeiro a pregar, e o resultado da primeira foi 3.000 almas.
Nós vimos aqui que o Senhor voltou ao mesmo lugar. Lá de trás, porque o mar era o mesmo, provavelmente até as redes, o barco, e abençoou. E fez funcionar o que parecia que não ia funcionar. Ele fez funcionar o que parecia que não ia funcionar. No lugar que tinha dado tudo errado, não só deu certo, como eles recomeçaram. Poderosamente. Então essa palavra, ela é para alguém que fez mais ou menos igual esse pessoal aqui. Mas o Senhor está dizendo, eu fui atrás deles e eu quis recomeçar com eles, e eu quero recomeçar com você, e eu não desisti de você. E não terminou para você como parece que terminou. Não acabou para você como parece que acabou. Muito pelo contrário. Agora você começa a viver de verdade o melhor tempo da sua vida. Porque a partir daqui, eles passaram a viver de verdade o tempo, o propósito. E a verdade é que você agora entra no propósito de verdade. Agora você vai começar a fazer o que você tem que fazer. E com muito resultado. Com muito resultado. Então aqui tem vários pontos importantes. Eles já tinham voltado, mas o Senhor foi em busca. Voltado a pescar, fazer a mesma coisa, negado, fugido, mas o Senhor foi buscar. E o Senhor quis insistir com eles. Ele podia ter recomeçado com qualquer pessoa, mas ele quis recomeçar com eles. Então, Deus não desistiu de você, não terminou com você. Isso aqui só está começando. O momento em que o Senhor chegou, eles não tinham pescado nada e não tinha nada para comer. Ele deu a direção já. Joga a rede do lado direito. E quando jogou, eles jogaram. E com certeza eles já tinham jogado rede para tudo quanto é lado ali. No raso. Pegaram 153 grandes peixes, a 90 metros da praia. Então o Senhor está deixando bem claro, você vê como são as coisas. O que não acontece na força do braço, quando Deus nos dá uma direção, acontece. E mesmo você já tendo jogado a rede daquele lado, e não tendo pegado nada, e mesmo você estando no raso e não tendo condição nenhuma de você viver algo grande, quando o Senhor dá uma ordem, o impossível acontece. O impossível aconteceu. Com a ordem do Senhor. Então a mesma coisa, no mesmo lugar, com o mesmo barco, o mesmo mar, a mesma coisa. Então a mesma coisa para você. Você vai ter êxito, e um êxito muito grande, no mesmo lugar que você não teve. Grande. E de uma forma que vai fluir, no raso, sem complicação, simplesmente vai ter essa fluidez que nós temos falado tanto. Você vai reconhecer, vai ver nitidamente a glória do Senhor, como João reconheceu. Eles estavam famintos e não tinham nada para comer. O Senhor saciou, o Senhor preparou o café da manhã deles. Ou seja, o Senhor vai suprir não apenas essa necessidade. Você vê um suprimento de forma geral. Não foi só o suprimento do corpo, foi o suprimento profissional. O Senhor supriu em todas as áreas. Então aqui fala de um suprimento em todas as áreas. A oportunidade de recomeçar quando tudo parece perdido. Então essa palavra é para alguém que já achou, já tinha dado como perdido, terminado. E o Senhor está indo e está dizendo, não, é agora que você começa a viver. E eu vou dar uma experiência tão grande para você, para motivar a sua fé. Porque essa experiência aqui foi para renová-los e para dar a eles esperança. E você vai viver um milagre tão estrondoso na sua vida, que vai te motivar a se levantar com muito mais força e ser o instrumento que Deus te chamou para ser, para tudo que Ele
tem com você, porque o que Ele tem com você é como Ele tinha algo aqui grande com eles, muito grande. Ele tem com você. E você vai ter êxito. Você vai realizar o que parece hoje que é impossível você realizar. Pode observar a linha das palavras. Pedro, que já tinha desistido, tinha negado, tinha feito tantas bobagens. Foi o primeiro a pregar e na primeira pregação ganhou 3.000 almas. Você vai ter muito êxito nesse propósito, nesse projeto que Deus tem com a sua vida. E Deus tem trabalhado isso com você, porque a palavra para você é a mesma. Escuta, perdoe as pessoas e ame as pessoas como eu tenho te amado. Trate as pessoas como eu tenho tratado você. Olha como que eu tratei você. Eu fui atrás de você, eu quis recomeçar com você. Eu não desisti de você. Olha aqui, ó, eu estou suprindo vocês. Eu estou mostrando a minha glória para vocês. Agora vai. Cuida das pessoas e ame as pessoas como eu amei você. No mesmo lugar que você não teve êxito, você vai ter. O que não tinha funcionado, vai funcionar. No lugar que tinha dado tudo errado, deu tudo certo. E foi a forma do Senhor dar a eles o renovo que eles precisavam para recomeçar. E recomeçar em glória. No momento que eles não tinham nada, nem esperança mais. Eles viveram aquele milagre, que é o que você vai viver, um grande milagre, e um suprimento em várias áreas. Não tem nada para comer, não tem peixe, não tem nada, o profissional deu errado. Eles tiveram, o Senhor supriu tudo. Os peixes, a comida, trouxe renovo, esperança, encorajamento, mostrou o amor. Eles receberam aquele renovo, aquela restauração, aquela restituição na vida deles. E ali eles seguiram em frente e passaram a ter tanto êxito, nunca mais, a começar por Pedro. Ele voltou a ser a mesma pessoa, voltou para o mesmo lugar, retrocedeu. O Pedro inconstante acabou, o Pedro cheio de si mesmo, o Pedro que não era contínuo, aquilo terminou. E ele passou a ter tanto êxito, que já na primeira, quando ele começou o propósito, a atuar no propósito, a primeira pregação a ele, rendeu a ele 3.000 almas para o reino. Então, nada mais foi como antes. E é o que Deus está dizendo para você. É esse recomeço também, de uma maneira poderosa, exagerada, grandiosa, e que não vai mais voltar ao mesmo lugar e nada será como antes. Terminou isso. E esse recomeço, o Senhor pôde recomeçar com eles exatamente num momento tão crítico. E é nesse momento crítico em que tudo tem dado errado, é que tudo vai começar a fluir. E você vai tomar o rumo certo e vai viver coisas inacreditáveis para a glória de Deus. Amém, queridos? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente, o que é uma palavra liberada para uma pessoa, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pega um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros,
Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Ela recebeu o favor e ela chegou exatamente na estação da colheita. E quando nós conhecemos essa história, uma pincelada rápida, é quando Noemi com a família, o marido, decidiram, no momento da crise, sair de Belém e ir para Moabe. Não conseguiram nada, a família toda morreu, só sobrou Noemi com as noras, que eram moabitas. A Noemi disse, eu não posso mais oferecer, não adianta vocês ficarem comigo, que eu não posso oferecer nada, não dá para eu casar, ter filho para vocês casarem. A órfã já desistiu e voltou para casa. A Ruth falou, não, eu não vou. Eu vou ficar com você e eu vou abraçar seu Deus e vou cuidar de você, vou ficar com você. E a Ruth acompanhou ela. Quando elas chegaram, aqueles que estavam lá, estavam já no tempo da colheita. Porque eles ficaram e eles plantaram. E quem resiste firme tem um resultado diferente. Mas Ruth teve uma atitude diferenciada. Apesar de Noemi estar muito amarga, ela decidiu cuidar. E Deus encaminhou ela. Quando ela saiu, porque não tinha o que comer, e aquela luta, para uma lavoura de um homem chamado Boaz. E a fama dela começou a correr, como eu li aqui, da moça que tinha deixado a família dela, os deuses dela, a vida dela lá, para acompanhar para uma terra estranha, uma senhora que não tinha nada para oferecer, que chegou como uma indigente. Aquela atitude, olha o que uma atitude faz. Num momento em que você não tem nada, talvez não está nem esperando alguma coisa, porque não tem nada para vir. Mas você faz o que é certo, porque é certo, e você tem uma atitude certa. E a atitude dela rendeu a ela uma fama de alguém fora do comum, alguém extraordinário. E era mesmo, e ela foi mesmo. Uma moabita, aquilo surpreendeu Israel. Porque ela era uma moabita com uma atitude daquela. Israel sabia dos moabitas, os moabitas carregavam uma maldição. Só que uma moabita teve uma atitude diferente de muitos israelitas. Que é o que muitas vezes acontece. A Bíblia ainda fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz, e às vezes um ímpio tem uma atitude mais acertada do que alguém que se apresenta como crer em Deus, que crê em Deus. E ela decidiu cuidar dessa sogra e pediu, e ela foi crendo no Deus de Israel, e Deus a favoreceu, e ela entrou bem na lavoura de Boaz e começou a pegar o que caía no chão. Porque era uma lei, né? O respigar, que era tudo que caísse não era para pegar, para deixar para os necessitados. E a fama chegou até Boaz, que Boaz chega e fala assim, olha, eu fiquei sabendo do que você tem feito pela sua sogra. E liberou uma palavra poderosa para ela, que Deus te retribua ricamente. E ela falou, olha, o Senhor me encorajou muito. E ele foi e deu alimento para ela. E ela comeu até saciar. E ainda sobrou. E ele deu ordens para que os funcionários dele favorecessem ela e dissessem, ó, vocês deixem cair mais de propósito. E não impeça ela de pegar. Sabe o que cai naturalmente? Eu quero que vocês deixem cair mais, que vocês derrubem de propósito para ela poder pegar. Olha o que Deus vai fazendo na vida de uma pessoa quando você tem uma atitude correta.
E essa palavra é para alguém que teve uma atitude sacrificial, uma atitude difícil e que humanamente você não viu nenhuma perspectiva, mas você fez porque você entendeu ser o certo. E Deus já vem te favorecendo, as dificuldades, elas existiram, mas você observa que o favorecimento de Deus foi acontecendo, e foi acontecendo, e foi acontecendo. E aqui, ela já, além do favor de ter entrado na lavoura certa, porque é o que Deus está dizendo aqui, ó, para você. Você vai conhecer pessoas que você nunca imaginou que ia conhecer. Você vai entrar em lavouras, em territórios que você nunca imaginou que vão te favorecer. Altamente. Espere por esse novo tempo também. E de mudanças tão inacreditáveis. Porque olha só, a Noemi disse lá, eu não posso ter filho, eu teria filho para vocês casarem. E se você vê o final dessa história, a gente emociona. Quando eu leio e eu começo a ver, eu me emociono mesmo. Porque eu vejo aqui o que Deus pode fazer por uma pessoa que decide crer nele e tomar o rumo certo. Recomeçar com ele. Ruth estava recomeçando com Deus. Um Deus que ela ainda não conhecia, uma terra que ela não conhecia, era tudo novo para ela. Mas o fato dela ter decidido fazer o certo, ela foi canalizada para a lavoura certa, conhecer as pessoas certas. Deus vai te canalizar para a lavoura certa, ou seja, para o lugar certo. Você vai conhecer as pessoas certas. O homem mais influente daquela cidade era Boaz, e ela não sabia. Ela não sabia que ele era o homem, um dos homens mais ricos e influentes daquele lugar. E ela conheceu, e foi esse homem que chegou e disse, escuta, sua fama chegou. Porque Deus sopra o nosso nome no ouvido das pessoas. O Senhor nos leva, quando você vai tendo uma atitude correta, a sua fama corre, a fama dela correu e chegou até aquele homem. Que imediatamente liberou uma palavra, que Deus te recompense ricamente pelo que você tem feito. Esse Deus que você veio buscar refúgio. E Ele mandou que deixassem que ela colhesse lá. Já Ele supriu a necessidade dela ali, que sobrou. Então, Deus vai te recompensar grandemente. Vai agir favoravelmente para com você. Te canalizando para a direção certa, e você vai conhecer pessoas certas, que vão favorecer você altamente, vão começar suprindo toda a sua necessidade, vai sobrar, alguém vai dar algo para você, numa quantidade mais do que você tem necessidade, e vai dar ordens para que você seja favorecido, de tal maneira que não vai ser mais o que sobrava, do que caía naturalmente no chão, vão derrubar de propósito, vão trazer de propósito para você e vão colocar nas suas mãos. E o final disso é que a Ruth, que começou catando o que caía no chão, se tornou a dona dessa fazenda, a dona desse lugar. Porque ela acabou se casando com esse homem, que era outra coisa impossível, esse homem aceitar se tornar o resgatador, esse homem aceitar ter um filho com ela que não seria descendente dele, mas descendente do falecido, porque isso era uma lei. E a Noemi, que disse antes, eu não posso te dar filho, eu não posso fazer, eu não posso dar nada. A Ruth deu a ela, e a Ruth deu um filho, que a Bíblia diz que a Noemi pegou como dela, porque isso era um costume também.
E tudo que parecia perdido para Noemi, virou por intermédio da Ruth. Porque a Ruth se levantou. E a história de restauração foi uma história completa. Uma história tão grande, tão forte, tão inacreditável. Essa palavra é para alguém que decidiu pagar um preço, e um preço alto. Fez escolhas que agradaram a Deus. Agradaram o Senhor, e Ele vai te recompensar ricamente. Ele está te canalizando, não precisa temer, Ele vai te direcionar para o lugar certo. Você vai conhecer as pessoas certas, que vão já de cara suprir todas as suas necessidades, que vai ser mais do que você precisa, vai sobrar. Vão começar a te favorecer. E mais tarde, isso é para agora, mas mais tarde, você vai viver algo ainda maior do que isso, muito maior. Começa agora essa mudança na sua vida muito grande. E que Deus vai completá-la, e você não pode esquecer. Ele começa uma boa obra e Ele termina. O fato de você ter ouvido o Senhor naquele momento, quando não fazia sentido acompanhar Noemi, ou fazer algo, seja lá o que, né? E você ter ouvido a Deus, já foi o Espírito Santo te direcionando para poder abençoar a sua vida. E a Ruth, que era a moabita, era aquela que nenhum deles, nenhum acreditaria. Nenhum, provavelmente, imaginou que ela podia ir tão longe. Mas ela foi. Talvez ninguém jamais imaginou, pensou que você pudesse ir tão longe. Mas o Senhor diz para você que você vai tão longe, mais do que você jamais imaginou. Mais do que jamais imaginou. Ela encontrou o favor de todas as maneiras. E ela viveu também uma virada, uma mudança, uma transformação tão grande e inacreditável. De forma exagerada. Deus operou de forma exagerada na vida dela. De forma grandiosa. Maravilhoso. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso. Então Nabucodonosor disse: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Portanto, faço este decreto, se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Queridos, essa palavra, eu só li essa parte aqui, porque eu creio que é essa parte aqui. Alguém já entrou na fornalha. Alguém já tem vivido situações aí bem desafiadoras por resistir, e alguém que tem resistido em Deus, mas não tem se queimado. O interessante aqui é que o que não podia, Deus não podia ser adorado, a estátua que tinha que ser adorada, não era para adorar outro Deus, era para adorar a estátua. O mesmo homem, isso para mim me encanta, porque o mesmo homem que disse: você só pode adorar a estátua, você não pode adorar Deus, e se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Foi o mesmo.
que agora disse, agora pode adorar e eu faço um decreto e se alguém falar mal, agora vai morrer e a casa com a família vai virar tudo um monte de entulho. Olha o que acontece, olha as mudanças. Mas naquele momento, quando eles foram jogados na fornalha, porque eles não quiseram negar o nome do Senhor e adorar outro Deus, parecia ser o fim. Parecia ser o fim. Como ele mesmo disse, eles preferiram a morte a adorar outro Deus e não o Deus deles. Parecia ser o fim. Tem coisa na vida da gente que às vezes você está fazendo o que é certo, você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, que você sabe que é o que você tem que fazer, e ainda parece que dá errado. Mas não dá errado. Parece que é o fim, parece que você perdeu. Mas não é. Então o que parecia ser o fim foi o grande recomeço. E que recomeço? Quando eles retornaram daquela situação, quando eles saíram da fornalha, daquele sacrifício que eles decidiram fazer, porque nós sabemos, queridos, e eu falei isso ontem, realmente, o quanto uma coisa importa para uma pessoa pelo preço que ela está disposta a pagar. Não me fale que algo importa grandemente para você e você não está disposto a sacrificar por nada ou nada. Porque não é incomum as pessoas falam, eu amo a Deus, eu quero Deus, isso e aquilo. Ou tantas, eu quero tanto que a minha vida mude. Mas quando você chega perto, meu Deus, a pessoa não está disposta a dar, a doar, a sacrificar. Nós sabemos o quanto algo realmente importa, pelo preço, pelo sacrifício que a pessoa está disposta a pagar. E aqui eles mostraram, impactaram o rei, com quanto eles amavam a Deus e queriam Deus. Quando eles saíram de lá, o mesmo homem que disse, não pode adorar, agora pode adorar. E ninguém pode falar desse Deus. Eu fico encantada. Olha o tamanho da mudança. Um decreto foi feito para defender o nome de Deus. E eu li aqui para você que eles foram promovidos. Eles foram para cargos elevados. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Então essa palavra é para alguém que está saindo agora, vai sair desse problema, sem cheiro de fogo. E tudo que antes era assim um grande problema, agora vai mudar. O que não podia agora vai ser uma mudança tão grande como foi com eles. O que a gente está vendo aqui? Olha o tamanho da mudança. Não podia adorar, agora pode. Não podia isso, agora pode. Agora mudou tudo. Agora eles foram honrados. Agora o nome de Deus foi engrandecido por causa deles. E agora eles são promovidos a cargos elevadíssimos. Então aquele problema, aquela aflição, aquela situação, proporcionou a eles tanta coisa grande, tanta glória, tantas bênçãos exageradas. A saída da fornalha, que foi um recomeço, foi num nível tão alto, o nome de Deus glorificado por conta deles, eles sendo honrados, eles sendo promovidos. Então é o que Deus está falando para você.
Você sai agora desse problema. O que antes não podia, agora vai virar decreto. Ou seja, agora é lei. Agora tem que fazer. Agora, quem não queria Deus, agora vai querer por sua causa. Quem tentou te prejudicar por causa da sua fé, agora te favorece. E quem tentou te matar ou te prejudicar, tirar de você ali, no caso, a própria vida, agora não só te honra o seu Deus, mas te promove a uma posição tão alta, e fica evidente para todo mundo que aquelas pessoas tinham uma convicção, e que Deus era com elas, que o homem mais poderoso da face da terra, tentou medir forças, mas não pôde. Eu não sei quem é que tem tentado medir força até com Deus aí, na sua vida. Mas o Senhor está dizendo, você não precisa se preocupar, pois você sai agora para viver. Eles saíram da fornalha para viver o que eles não tinham vivido, para viver algo novo. Eles saíram da fornalha para viver algo muito grande, que não parece, você lê um pouquinho antes e vê agora como terminou, não parece real. Mas isso é o que Deus faz na vida de quem depende dEle. Então o que Ele está dizendo para você, você sai como eles, para viver o novo, de forma exagerada, grandiosa, e vai ficar evidente a honra do Senhor na sua vida perante todo mundo. É uma grande vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E eu vou terminar com essas duas palavras. Essa aqui é: e disseram a Josué, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Essa aqui é aquela situação em que os espias foram para a casa da Raabe, e a Raabe contou o quanto que o povo estava com medo e desanimado por conta de Israel. E eles tinham ficado anos, inclusive os pais deles, tinham morrido no deserto, acreditando o contrário disso. E você vê, o medo é criativo, e às vezes a gente vê as pessoas perdendo bênçãos na vida, porque elas acreditam no que o diabo está falando para elas. E na verdade, quando eles chegaram ali, eles viram um povo que estava temendo o Deus de Israel e Israel. E até então eles acreditavam que era o contrário. Eram eles que estavam com medo, tanto que os pais deles perderam por conta de medo. Mas, chegando ali, Deus usou a boca da própria Raabe para dizer, o povo está desanimado. O povo está desanimado faz tempo por causa de vocês. E aí eles declararam, sem dúvida o Senhor entregou a terra em nossas mãos. Então o Senhor está dizendo isso aqui para alguém também, que estava aí talvez, igual o povo de Israel, temendo alguma coisa, temendo mais o inimigo, temendo o problema, temendo como que não vai ser possível isso. Não vai. Mas o Senhor diz aqui para você, que os inimigos estão com medo de você, e que sem dúvida Ele já entregou essa vitória nas suas mãos. Seja lá o que for que estava intimidando você, agora você já sabe, não se intimide, não tenha medo, porque eles é que estão com medo de você. Sem dúvida, o Senhor já entregou essa vitória nas suas mãos. Eu não sei o que você está vivendo, que causa medo, assombro, mas agora fique sabendo, quem está com medo são eles. Sem dúvida, o Senhor já entregou essa vitória nas suas mãos. Sem dúvida, hein? Sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda
Então significa, sem dúvida, o Senhor entregou a vitória completa. A terra toda é a vitória completa nas suas mãos. E a outra, quando saíram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Caiu um muro, que era uma muralha, que se você fizer uma pesquisa arqueológica, buscar estudos, você vai ver que essa muralha cair do nada, nem tentando arrebentar eles iam conseguir. Cair do nada é assim, só tem uma palavra, porque eu não tenho outra que seja mais forte que isso. Impossível, impossível, impossível. Impossível, impossível, impossível. Era uma muralha que nem tentando, na marreta, eles iam conseguir aquilo. Era impossível. Mas aquela muralha caiu. Quando eles foram dando os passos, rodeando, dando os passos de fé como Deus orientou. Então, para você que tem dado os passos de fé, para você que tem dado aí as voltas, esse é o nosso terceiro jejum. E você está aqui, dezembro, clamando, buscando, resistindo, mostrando que realmente você quer uma mudança na sua vida. Só que o problema que você tem é como essa muralha. Impossível, impossível, impossível. Mas agora com o grito da fé, nessa perseverança, de forma inexplicável, impossível, a muralha caiu. Esse muro caiu. Então, algo que é como esse muro, essa muralha, o Senhor está dizendo, ela cai agora, para a glória do nome dEle. Esse problema cai, e você toma a cidade, você pega o que é seu, porque esse muro caindo, você vai poder se apossar de muita coisa, para a glória do nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé e pegar o nosso propósito maravilhoso. Eu disse para você que era a bênção do começo ao fim, glória do começo ao fim. Então, assim, se você não tivesse provavelmente em jejum, com aquela vontade de comer já e sentindo uma fraquezinha, eu acho que você já estaria gritando e, sabe, segurando no luxo, alguma coisa assim. Porque são vitórias e vitórias e vitórias, e vitórias e vitórias para todos nós. Bênçãos o quê, meus queridos? Bênçãos o quê? Exageradas! Bênçãos exageradas! É isso! Bênçãos! É Deus exagerando na sua vida! Eu quero que você diga isso! Deus está exagerando na minha vida. Eu tomo posse, Deus vai exagerar na minha vida. Deus exagera na minha vida. Bênçãos exageradas. Glória em nome de Jesus. Oh meu Deus, obrigada Deus. Eu tomo posse, Senhor, de todas essas vitórias, bênçãos, mudanças, transformações, respostas, todas as bênçãos que nós temos tomado posse, eu tomo posse da materialização, a resposta para cada um representado por esses pedidos, a oração que foi feita durante toda essa madrugada, eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse das respostas, das mudanças, do favor, da benevolência, da benevolência, do favor, da benevolência, que são bênçãos exageradas, um agir benevolente, um agir exagerado de glória, de poder, de vitórias, de mudanças, que vai... Oh meu Deus, que vai engrandecer o teu nome. Eu abençoo cada um agora, Senhor,
e eu profetizo a vitória. Eu ligo aqui na terra para que seja ligada no céu. Eu desligo tudo que estava atrapalhando e bloqueando para que seja desligado do céu. Eu profetizo a abundância, a alegria, a resposta. Nós cremos, Senhor. Obrigada, meu Deus. Oh, meu Deus, eu nem tenho que pedir, eu só tenho que encerrar isso aqui, agradecendo, agradecendo e agradecendo a benevolência do Senhor. A benevolência. O Senhor vai agir de forma benevolente. O Senhor vai mostrar a benevolência. Ele vai chegar com benevolência, com bênçãos exageradas, poderosas. Abençoa, Senhor. Receba o nosso clamor, receba o nosso jejum. Oh, meu Deus, o nosso terceiro jejum em favor de todos que estão no propósito da mudança. Receba, Senhor, e traga a resposta, que o teu povo encontre benevolência a favor e viva a sua glória dia após dia, dia após dia, e feche esse ano no outro nível, com outra fé, outra visão do Espírito, outro resultado, e entre em 2021 para viver um tempo de renovo, meu Pai. Eu peço a tua bênção. Receba o nosso jejum agora. Receba, Senhor. Receba o nosso pequeno sacrifício e traga respostas. Eu vou ficar aqui aguardando mais e mais testemunhos, definições. Oh, meu Deus, muralhas no chão, a posse da terra, alegrias, promoções, justiça, favor, benevolência, Senhor. Muito obrigada. Continue falando, tocando, fortalecendo. Abençoa todos, Senhor. Os que dizimam, ofertam, nos ajudam, Senhor, com alimentos, com o trabalho Natal, criança feliz, a nossa inauguração, domingo em Guarulhos. Senhor, sustenta o teu povo, abençoa o almoço, a quinta, que seja de glória, todos os dias de glória. Abençoa, Senhor, que ela tenha resposta, que ela toque no teu poder e que ela testemunhe a sua glória, para que o teu nome seja glorificado dia após dia. Muito obrigada, obrigada, Senhor. Eu saio desse trabalho tão alegre, tão grata e na expectativa de tantas histórias lindas, tantos acontecimentos gloriosos, o impossível chegando para o seu povo. Obrigado, obrigada, amém, amém, amém.